Olá, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo eu quero falar sobre algo extremamente importante, que é a parametrização do nosso modelo para rodarmos no nosso Obaboga Web UI. Por que a parametrização é importante? Porque ela vai definir a velocidade de resposta na geração e ela também vai definir a qualidade da minha resposta. Sendo assim, a configuração ela pode representar entre a geração de uma resposta em apenas segundos ou milésimos de segundos, até você estar gastando, por exemplo, 20, 25 minutos para gerar uma simples resposta. Eu vou estar mostrando tudo isso e mais um pouco nesse vídeo. Bom, antes de iniciar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. E se esse vídeo for importante, você gostou dele, eu peço que ao final você clique em gostei para indicar a relevância desse vídeo para o YouTube. Vamos iniciar. Bom, eu estou aqui com a nossa interface gráfica do Obaboga Web UI. Aqui em Session, eu apenas vou carregar o Google Translate para poder fazer a tradução do que vai ser respondido pela minha LLM para o português. De uma maneira geral, ele entende o que eu falo em português, mas as respostas somente são dadas em inglês e é necessário que nós coloquemos essa pequena API do Google para que ele possa fazer a tradução ao final. Eu vou vir aqui em Model e a parametrização começa por aqui. Repare, eu estou aqui com o modelo Llama 2 na versão 7B, ou 7 bilhões de parâmetros. O modelo Llama 2 na versão 7B, por padrão, exigiria que eu tivesse 10 GB de memória sendo utilizado somente para rodar esse modelo. Preferencialmente memória de vídeo, ok? Eu não tenho a minha placa gráfica, ela possui 8 GB, mas você consegue rodar esse Llama até uma versão com 6 GB na sua placa, desde que você faça a parametrização da maneira correta, que é o que eu vou estar mostrando agora para vocês. De uma maneira geral, o que eu vou fazer? Eu sempre carrego no Transformers, porque é um modelo que já foi treinado. Isso aqui ele já vem marcado quando você carrega o arquivo JSON. A única coisa que eu vou mudar aqui é a quantidade de memória para 8190, ou seja, é o máximo da minha placa de vídeo. Por que vou colocar o máximo? Porque eu quero que as respostas venham na velocidade mais rápida possível, ok? Mas se eu tivesse 6, eu estaria utilizando 6. O que eu não posso fazer, que nem vai funcionar, você pode tentar, por exemplo, vou colocar aqui 8.190, 10.000, tanto faz. Eu não tenho como balancear o processamento da minha resposta entre as duas memórias, tanto a memória de vídeo quanto a memória da minha CPU. Então aqui, no caso da CPU, ela pode estar no valor 0, que não vai fazer diferença nenhuma. O que nos interessa agora, necessariamente, é como nós vamos carregar esse modelo. E esse é um ponto extremamente importante que vai garantir que você gere respostas da forma mais rápida possível. Eu posso carregar utilizando a minha CPU, só que obviamente vai exigir que você tenha muita memória na sua CPU, preferencialmente acima de 32 GB de memória. Se você tiver 64, melhor ainda, ok? Como no meu caso eu tenho 16 GB, eu não vou estar utilizando a minha CPU. Esse BF16 é o modelo, a opção padrão de carregamento. Ele foi treinado com esse BigFloat 16. O que isso quer dizer? Ele vai utilizar uma maior quantidade de bits para gerar a sua resposta. De uma maneira simples, você vai ter uma resposta um pouco mais elaborada e o tempo de resposta ele vai ser maior para ele poder gerar essa resposta, ok? Se você tiver uma grande quantidade de memória, eu aconselho você utilizar o BigF16. Contudo, se você tiver pouca memória, como é o meu caso, é estupidez. Eu vou mostrar uma coisa para vocês terem uma ideia do que é estar rodando utilizando o BF16. Eu fiz algumas perguntas aqui, 3 perguntinhas básicas utilizando os 4 modelos. Para essas perguntas eu obtive esses tempos de resposta, por 4-bit, 8-bit e o BF16, ok? Repare que enquanto o 4-bit ele me oferece respostas em 32,73 segundos, 22 segundos, etc., gerando entre 9,6 até 10,14 tokens por segundo, o BF16 ele trouxe as respostas, a mais simples, que foi a minha primeira pergunta, que foi contar um pouco da história de Nikola Tesla, ele me trouxe em 371 segundos. Ou seja, 10 vezes mais do que o de 4 bits.
A velocidade foi de 0.25 tokens. Ele gerou um total de 93 tokens de resposta, sendo que na primeira com 4 bits foram 332. O contexto foi 250. Para você entender o que é o contexto. O contexto é a quantidade de tokens que você está passando para a sua LLM responder. Então ele vai pegar o que você cadastrou, o que você personalizou na sua LLM, que faz parte da personalidade, mais o que você perguntou. Isso é o contexto. Ele é passado para a sua LLM e ele vai utilizar isso colocando na memória e ele tem um limite que ele pode atender. Aqui no caso tivemos as sementes, são sementes diferentes para cada um, ok? Mas repare, 0.25 tokens por segundo. A segunda pergunta que eu perguntei aqui, quem inventou a teoria da derivação, como funciona, para dar um exemplo, enquanto 4 bits ele demandou 22.85 segundos, o BF16 demandou 909 segundos. Ou seja, no BF16 o tempo de resposta aí girava de 10, na média, a 25 minutos para obter uma resposta simples, ok? Já o 8 bits, ele vai ficar no meio termo entre o 4 bits e o BF16, ele vai ter uma velocidade menor, obviamente 3.15, 2.91, só que ainda é uma velocidade que dá para você aguardar para responder. Mas se você quer velocidade, eu aconselho você estar utilizando o 4-bit. Por que o 4-bit é importante? Porque enquanto aqui o BF16 ele vai passar 16 bits para o seu computador para gerar essa resposta, quando você passa em 8 bits, você está passando metade. Ou seja, você vai precisar de metade da quantidade de memória que você precisaria com o BF16 para poder rodar o de 8 bits. Como a minha memória, eu falei para você, 8 GB de RAM, para rodar o BF16, ele estoura. Quando eu passo para 8 bits, eu estou rodando pela metade, eu já consigo. A velocidade não está adequada, mas quando eu passo para o 4 bits, o carregamento, eu estou dividindo o 16 por 4, ou seja, eu reduzi em 4 vezes a quantidade de memória necessária para poder rodar o meu modelo. Por isso as respostas são mais rápidas. Ele teoricamente perde um pouco na qualidade, mas eu não notei muito isso, gerando com 4 bits, mas o ganho com velocidade é fenomenal. Então eu aconselho você carregar com 4 bits. Então aqui, em vez de BF16 use Adobe Quantization, você carrega com 8 bits, se você quiser, ou com 4 bits. Eu vou estar utilizando o carregamento com 4 bits. Outra coisa que você também pode deixar opcional é o Auto Device, para que ele detecte o que está sendo utilizado naquele momento. E eu notei que ele dá um pequeno ganho, coisa assim quase imperceptível na questão da geração das respostas. As demais opções nós não vamos estar utilizando. Então eu vou vir aqui, vou carregar o meu modelo. Enquanto carrego o meu modelo, vamos analisar agora a questão da parametrização. Aqui na parametrização, nós temos diferentes presets. Esses presets eles foram testados pelo pessoal do Obaboga e chegou-se à conclusão que alguns presets são mais adequados para ter uma melhor resposta ou ter uma melhor velocidade de resposta. Quais são os presets mais recomendados? Nós temos o Simple One, só que eu vou deixar isso bem claro para vocês. O Simple One ele vai te dar uma resposta bem simples. Se você fizer alguma pergunta na parte de exatas ou para gerar algum código de computador, na linguagem Python ou qualquer outra, ele não vai gerar isso para você. Tá? E as respostas vão ser muito simples. Contudo, ele atua de uma maneira muito rápida. Eu aconselho você a utilizar o Simple One se você apenas quiser estar batendo um papo com a sua LLM, coisinha simples, ou estar fazendo um roleplay, que é o que muitas pessoas fazem, inclusive até para criar livros, histórias, etc. Outro template muito recomendado, que eu utilizo bastante, é o Divine Intellect. O Divine Intellect ele vai te trazer respostas mais detalhadas, inclusive na parte de programação, quando você quiser mexer com código, ele vai te trazer um código com um melhor entendimento, mostrando as linhas de código para você. E, por fim, o terceiro preset que eu recomendo para vocês, que é o meio termo entre o Simple One e o Divine Intellect, é o Big O. Repare que cada vez que eu mudo o preset, algumas configurações aqui, elas acabam sendo modificadas e é isso que faz a diferença de um preset para o outro. O Big O eu considero ele como um preset bem equilibrado. Ele vai conseguir gerar respostas um pouco mais rápido do que o Divine Intellect, contudo as respostas elas não vão ter aquele nível de detalhamento. Eu vou continuar trabalhando aqui, nesse primeiro momento, com o Divine Intellect.
Um ponto importante aqui no Divino Intellect, assim como você estiver mexendo com qualquer tipo de parametrização, são alguns pontos chaves. A primeira coisa, max new tokens, ele vai me gerar 200, ou seja, o máximo de quantidade de palavras que vão ser geradas são 200. Às vezes é muito pouco. Você pode estar aumentando, por exemplo, aqui para 550. Outro ponto muito importante é o top K. O top K é a quantidade de interações que ficam na memória. Por exemplo, aqui eu tenho 49. Quando eu fizer, por exemplo, 50 perguntas, quando eu fizer essa pergunta número 50, a primeira vai ser substituída, ela vai ser deletada da memória, porque ela só consegue manter em memória 49 interações. Posso estar aumentando? Poder você pode, mas você tem que tomar cuidado com a quantidade de memória que você tem disponível, porque isso pode acabar estourando e ela vai acabar limpando da mesma forma. De uma maneira geral, o que se recomenda? Você utilizar aqui Truncate the Prompt para, por exemplo, 2048 tokens. Aqui está com 4096. Por que 2048? Porque no caso, como eu estou utilizando 8 GB de memória, entre 2048 até um pouquinho mais, eu ainda não verifiquei qual que seria esse limiar, ele vai conseguir gerar respostas sem estar alucinando. De uma maneira geral, o novo template do Boga, a nova cara dele, nos permite colocar até 32K de tokens. Pô, mas eu posso gerar isso com o lema? Poder você pode, o lema ele permite até 32K. Contudo, você precisa ter uma maior quantidade de memória disponível para estar rodando 32K. Se você não tiver, então eu não aconselho a você fazer isso. Mas, obviamente, se você tiver 32K, a quantidade de interações que você pode ter em memória é muito maior. E você pode estar usufruindo isso. Contudo, se você colocar aqui, por exemplo, 49 iterações e ele vai limpando, dependendo do que você estiver fazendo, você nem vai notar que ele esqueceu algo que foi utilizado e a forma como você está batendo papo com com o seu chatbot, com a sua LLM, vai fazer com que você acabe nem percebendo que das interações, muitas das informações já foram perdidas. Aqui no caso, ele está 49, mas podemos brincar, vamos por aqui, nesse caso, provavelmente 75. Vai estourar? Poder estourar, ele pode, mas vamos fazer um teste. Aqui no caso, eu posso colocar até o top K 200, mas eu vou manter 75. Aqui eu vou baixar para 4098, está acima até do 2048, mas eu vou só mostrar para vocês rapidamente em questão de teste. Os demais pontos, penalidade, parâmetros, típico P, etc., nós vamos manter da forma como está, não vamos colocar nada. Poderia também colocar aqui um negative prompt, para dizer, ó, não gere resposta dessa forma, dar um exemplo para ele, mas eu vou manter da forma como ele está. Eu posso vir aqui salvar para manter essas modificações no meu Divino Intellect, então a próxima vez que eu entrar nele, ele vai carregar da forma como eu reconfigurei, mas eu não quero fazer alteração nenhuma. Vamos voltar aqui rapidamente, ó, nosso modelo aqui ele já foi carregado, a parametrização já está ok. Aqui no nosso caractere, você vai escolher a personalidade que você criou. Eu vou pegar novamente a Melissa, que é a nossa professora. Essa personalidade é importante também, porque a quantidade de informação que você passou aqui no contexto, ele vai ser usado juntamente com a sua pergunta para gerar a sua resposta. De uma maneira geral, eu recomendo que você não coloque muito texto como está aqui. Eu coloquei algo bem simples. Utilize esse padrão de programação, que é chamado W++, que já passa as informações que você quer para o seu chatbot e acaba reduzindo a quantidade de tokens que vão ser necessários, ok? Então, temos aqui a nossa geração, temos aqui o nosso caractere. Então, lembrando mais uma vez, a parametrização começa aqui na questão do modelo, como que você vai carregar para ele poder gerar essa sua resposta. Essa parametrização se vai ser Big Float 16, 8-bit ou 4-bit. E também, obviamente, o preset que você está utilizando, ok? Vamos vir aqui em chat. Eu quero mostrar aqui rapidamente, antes de fazer uma pergunta para vocês. Aqui é a qualidade da resposta que foi gerada com essas 3 perguntas que eu mostrei aqui para você, com a velocidade de resposta. Essa aqui é a versão com Big Float 16. Eu tenho aqui a versão com 8-bit.
Eu confesso para você que eu não gostei da versão das respostas com 8-bit, eu mandei até gerar novamente para poder gerar um novo código em Python, etc., que mexesse, novamente trouxesse essa informação do IMC. Ele não trouxe, não gostei de trabalhar com 8-bit, mas eu vou mostrar agora para você a versão com 4-bit. Repare aqui, as respostas estão um pouco mais detalhadas, houve aqui um pequeno problema na hora da tradução, ela não aplicou aqui o tradutor, mas a resposta está adequada, poderia ter trazido mais informações. Aqui na questão da derivação ela já traduziu, reparem na qualidade da resposta, contudo ela não trouxe um exemplo, por exemplo, da aplicação da derivação, utilizando uma função matemática, como a opção com o Big Float 16 foi capaz de fazer. E aqui no cálculo, né, do IMC, que é o código que eu pedi para ele trazer, ele me trouxe de uma maneira simples também, criando através de funções. Então repare, está adequado. Mas repare aqui, eu vou replicar apenas uma pergunta, eu vou pegar aqui novamente a última opção, aqui Big Float. Repare, aqui ele me deu um exemplo da derivação. Eu vou pegar novamente essa pergunta, eu vou copiar, vou vir aqui, eu vou criar um novo chat. Ele vai criar. Repare, ele trouxe em japonês, aqui eu tenho um pequeno problema, esqueci de mudar a nossa língua para o português. Vou vir aqui, remover. Ela não foi capaz de remover, tudo bem. Eu vou só criar novamente um novo chat e ela já vai carregar em português. Esse último, as informações acabam ficando aqui. Se você precisar, é só vir deletar, ele vai pedir para você confirmar e o último vai ficar em memória. Vou colocar aqui a nossa pergunta e vou mandar gerar. Com 4 bits, repare a velocidade de geração da minha resposta. A resposta ela foi rápida, 7,92 tokens por segundo. Gastou 105 tokens, mas não era bem o que eu estava querendo. Eu vou continuar. E também, se você não ficar satisfeito com a resposta, você pode mandar a sua LLM, o seu chatbot, gerar uma nova resposta. Agora sim ela já está escrevendo. Está gerando derivada de dx. E a resposta está muito mais completa, por assim dizer. Então, de uma maneira geral, o que nós podemos determinar? O conselho meu, isso baseado na minha interação. O modelo com 4 bits, ele é muito mais rápido, contudo, ele não consegue muitas vezes interpretar o que você quer na sua pergunta. Então, você tem que ter uma pergunta muito bem elaborada ou quebrá-la em mais de uma pergunta. Em 8 bits, eu tive sérios problemas na questão da geração. Então, ele me trouxe respostas inadequadas. E por fim, com o Big Float 16, as respostas foram precisas, mas demandaram aí acima de 10 minutos para gerar uma resposta simples, sendo que aqui com 4 bits, fazendo 2 perguntas, eu obtive aquilo que eu precisava. Finalizando, concluímos que a versão 4-bit é muito mais rápida, porém ela perde um pouco na precisão das minhas respostas. A versão com 16 bits ela traz respostas mais elaboradas, contudo demora muito para trazer essas respostas. A versão com 8 bits eu não gostei de maneira alguma, pode ser algum problema somente na semente, na questão da geração, mas eu testei 2 vezes, não trouxe as respostas da forma que eu precisava. E
Lembrando também que a questão dos presets também vai definir a qualidade das suas respostas. Nós utilizamos aqui o Divine Intellect, que traz respostas mais precisas e mais elaboradas. Mas eu aconselho que você teste todos os outros presets e tente criar um preset que lhe atenda da forma que você mais precisa, assim como também procure escolher um modelo que traga melhores respostas de acordo com aquilo que você pretende fazer. Ok? Foi isso e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais, um grande abraço.